aos amigos de Cabo Frio, minha saudação fraterna, meu desejo de muita serenidade, de muita paz, de saúde a todos nesses momentos difíceis que todos vivemos. Me foi dado a comentar do livro Rumo Certo, a mensagem 58, nos dias difíceis. E eu vou ler a mensagem e comentar em seguida os parágrafos. Nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os venceste e de que fontes auriste as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha e sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiu a medicação ou a providência ideais que o arrebataram da morte. Experimentaste a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que te gravaram a vida, mas sem que te desses conta do amparo recebido, largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança. Crises do sentimento que se te afiguravam invencíveis pelo teor de angústia com que te alcançaram o imo da alma, desapareceram como que por encanto, sem que conseguisses definir a intervenção libertadora que te resistiu à tranquilidade. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação por tarefas inadiáveis a outras faixas de experiência. No entanto, sem que despendesses qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te o coração com edificante apoio afetivo. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististe na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção ou à derrota, ofertando ensejo à bondade de Deus para agir em seu benefício. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já venceste e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentará também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência, no centro delas, é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem atrapalhar. Roguemos a Jesus a sua inspiração, a sua presença amiga através dos benfeitores desta casa. Que Jesus nos inspire e abençoe nesse momento. Emmanuel abre a página falando que nos dias difíceis a gente deve parar para relembrar outros dias difíceis, muito mais difíceis, que nós já tivemos na vida e em que fomos sustentados pelo amor de Deus. Ele fala aqui das nossas dificuldades individuais,
Hoje vivemos, além das nossas dificuldades individuais, e dificuldades coletivas, já que nós formamos uma parte desse corpo coletivo que se chama humanidade. E aí, Emmanuel nos diz que depois que nós atravessamos transes e lutas, que a gente supunha na época que era insuperável, e eu relembro aqui quantos, nesse momento, buscam avidamente e trevosamente as portas do suicídio, porque julgam que os seus sofrimentos sejam insuperáveis. Kardec já falava nisso no livro Obras Póstumas, que nessa reta final haveria, sim, muitos suicídios. As almas mais frágeis, elas costumam ter dificuldades de enfrentar os empeços da vida. Elas não conseguem pular alguns obstáculos e, por isso, fogem da vida da Terra por essa porta trágica, triste e que demanda, após a morte, tanto sofrimento. Nós tivemos momentos difíceis que a gente depois nem sabe onde que a gente buscou força para a gente passar por aquela dor. No livro Missionários da Luz, nós vemos na reencarnação do Sigismundo o mapa das provas que ele precisaria enfrentar na vida que ele iria assumir. E a gente já traz o mapa de nossas dores, de nossas provações, e já renascemos conscientes daquilo que vamos enfrentar. Essa é a parte do preparo divino para que enfrentemos as dificuldades de que nós precisamos para nosso processo evolutivo. Todo o plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão da criatura. André Luiz nos esclarece isso. Não há mal na dor, a dor é o bem. A dor é o choque na nossa consciência que nos acorda, que nos desperta para o caminho evolutivo que nos é sugerido por nós mesmos, por nossa consciência desperta na vida espiritual. Viste a doença no ente amado assumir a gravidade estranha, sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes. Surgiu a medicação ou a providência ideais e a arrebataram da morte. Meu Deus, quantas vezes nós, mães, estivemos com filhos doentes. Eu enfrentei com um filho lá em Cabo Frio, após uma agressão de um colega de escola, insatisfeito com a posição desse filho de uma pessoa ponderada, e ele aí ganhou lá uma eleição para representante de turma, e um colega dele, que era faixa preta de judô, deu um soco, ele fraturou a mandíbula, e foi um dos motivos para eu vir embora de Cabo Frio para Campos. E eu corri com esse filho de madrugada para o Rio, porque ele já estava quase morrendo, nem no conta-gota ele conseguia engolir mais uma gota de água. E cheguei no Hospital do Exército, e ali eu fui atendida com tanta rapidez, fez a cirurgia e tal, eu fiquei uns dias com ele lá pelo Rio, e tudo se acerenou. E eu vi esse filho morto,
E eu até hoje não sei como eu fui atendida lá, porque a moça que me atendeu, por certo, confundiu a minha, o direito que eu tinha a atendimento do meu pai, é, como se meu pai fosse marido e pai daquele menino. Ela confundiu no momento e meu filho foi salvo. Então, que mãos se mobilizam em nosso favor nessa hora de extrema angústia materna de uma mãe com um filho nos braços, vendo-o morrer minuto a minuto. Como nós saímos dessas situações? Tive um outro filho, também com problemas graves de toxicose alimentar, que vi morrer muitas vezes a ponto de não conseguir segurar mais para não morrer nos meus braços, e jogava nos braços das pessoas para que não morresse comigo. E, no entanto, esse filho foi salvo por enfermeiras do SUS. Então, nós passamos essas dificuldades, mas mãos amigas de espíritos queridos que deixamos lá na vida espiritual nos socorrem. Nossos anjos protetores vêm em nosso socorro nessa hora, e às vezes nós não temos nem condição de orar, tamanho é a aflição, tamanha é a aflição em que nos encontramos, mas eles vêm em nosso socorro, sob todo o comando das leis divinas. Experimentaste a visitação do desânimo frente aos obstáculos que te gravaram a vida. Mas sem que se desses conta do amparo recebido, largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança. Isso é difícil. É difícil a gente, num momento de desânimo, recobrar. Nessa pandemia, quantas vezes cada um de nós teve os seus momentos de desânimo, de tristeza, de melancolia, de saudade dos amigos que nos frequentavam os lares. Mas, de repente, comigo aconteceu, e, de repente, me surge, por caridade dos irmãos, um trabalho como esse que eu estou fazendo agora. Os irmãos de Cabo Frio me solicitaram, e a gente tem que estudar, que olhar a página, que cuidar de todo o serviço da casa, porque a gente fica sem ajudante nenhuma em função da pandemia. Então, todo o trabalho espiritual e o trabalho material nos ampara nessa hora, e nós voltamos a cultivar a esperança sem saber como isso aconteceu. Sofreste, essa daí é forte, sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação para tarefas inadiáveis, a outras faixas de experiência. No entanto, sem que despendestes qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te o coração com edificante apoio afetivo. Meu Deus, essa é uma experiência que a bondade de Deus me deu também nessa vida. A perda de 2 filhos jovens em épocas diferentes. E é uma dor alucinante na alma, é uma dor tão forte no nosso espírito que repercute no corpo por dores musculares. O dia seguinte ao enterro é um dia de muita dor no corpo, porque a alma tem o amparo, o anteparo do corpo físico para dividir
com ele a dor que ela não suporta. Então, a bênção do corpo físico muito nos ajuda. Ele se desgasta, sim, mas ele é o anteparo do nosso espírito nas horas das dores infindáveis, nas horas das dores que nos parecem nunca acabar. Então, eu vi nessa época de luto interior dos meus filhos quanto foi grande o amparo da espiritualidade. Antes da morte da minha filha, que morreu primeiro, aos 17 anos, num desastre de carro, 8 meses antes, eles já começaram a me preparar para essa dor. E foi assim, muito impressionante, porque eu falava para as minhas companheiras de trabalho na casa espírita o que me sucederia, e todas diziam que não, que eu não ia precisar dessa dor, que essa dor não me acontecia, lembrando Pedro e Jesus naquele diálogo em que Jesus fala das dores que ele iria passar, né, referindo-se à crucificação, e Pedro diz assim: Senhor, tem piedade de ti mesmo, isso de modo nenhum te acontecerá. E nesse momento Jesus diz: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas dos céus, mas das coisas da terra, porque sofrer é dádiva do céu. Todo trabalho maior na terra exige o sacrifício. Então, a morte dos meus filhos também, eu recebi um preparo imenso. Agora, tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististe na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo. A fé, gente, é a receita para todos nós, né, nesse momento. É tudo de que nós precisamos na hora da dor, porque a fé é assim a alavanca propulsora da esperança que alenta, que renova, que faz com que a gente se reerga repentinamente e ponha a mão no trabalho que nos defende de novos ataques de desalento, de tristeza, de desilusão. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já venceste e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentará também hoje. Então, é só olhar para trás. A receita é essa, é a gente olhar para trás e ver o quanto nós já vencemos. Para isso, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência no centro delas é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem atrapalhar. Essa é a receitinha. Paciência para esperar passar essa crise que nós vivemos, e essa crise que nós vivemos é justamente o fim do nosso mundo moral, como nos diz Kardec no livro Obras Póstumas, que não há fim do mundo material. Nós estamos passando pela transformação. A transformação é moral. Para que os homens sejam felizes na Terra, diz Kardec, é necessário que ela não seja povoada senão por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não quererão
senão o bem. Então, estamos numa época bonita, que a gente está lutando por uma vida nova que se caracteriza pela fraternidade universal. Essa será a nossa vida, muito em breve, com os novos espíritos que estão chegando à Terra. E se você passa por algum problema, pense nessa página de André Luiz. Se você traz consigo algum problema, peça a Deus coragem para suportá-lo, evitando queixas e lutas que fariam de você um problema difícil para os outros e, trabalhando e servindo em silêncio, com paciência e bondade, você observará que Deus transformará os outros em canais de socorro espontâneo a seu favor, pelos quais, sem alarme e sem perda de tempo. Deus abençoe e os guarde. Muito obrigada pelo convite.